cartaz. Estamos hoje no 6º dia da série Espírito Santo, frutos, dons e a plenitude. Hoje nós vamos trabalhar o dom de discernimentos de espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim: pelo mesmo Espírito, aí a parte C do versículo 10, o dom de discernimentos de espíritos. Obrigado, pode se assentar. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 7, que os irmãos em Corinto em tudo foram enriquecidos espiritualmente, e que o testemunho de Cristo foi confirmado por meio da pregação da palavra e da operação também dos dons, podemos observar que Jesus operou nos dons. Na verdade, em todos os dons Jesus operou, quer seja naturais, quer seja ministeriais e quer seja os 9 dons do Espírito. Jesus operou em cada um dos dons. Hoje, quando o crente ou a igreja vive as manifestações dos dons do Espírito Santo, é como se Jesus saísse das páginas das Escrituras e pudéssemos contemplá-lo em nosso meio. Então, quando você vê alguém sendo usado, ou você mesmo é usado na manifestação de um dom, porque os dons espirituais são manifestações sobrenaturais, é como se Jesus saltasse da página das Escrituras e se manifestasse. Porque quando alguém opera no dom, nós estamos vendo Jesus se manifestar. E aí é por isso que o nome dele é exaltado, porque a manifestação dos dons são para testemunho de Jesus. Como vocês já sabem, ao longo desses ensinamentos, eu tenho trabalhado essa dinâmica. Primeiro eu falo algo a respeito dos dons de modo geral, e depois que eu entro na especificação dele. No caso aqui hoje, primeiro ponto que eu quero trabalhar é um chamado para discernir. Escute, embora nem todos os crentes tenham o dom de discernimento de espíritos, que é uma capacidade sobrenatural, todos os crentes são chamados a ter discernimento, que eu chamo o comum, o ordinário, que é sinal de maturidade. Por exemplo, o discernimento, por que todo crente tem que ter o discernimento comum? Todos têm acesso a esse discernimento. Estou falando do ponto de vista dos crentes. 1 João capítulo 4, versículo 1, é a Bíblia que diz que nós temos que ter esse discernimento comum. Veja só, amados, não creiais em todo espírito, mas provai, examinai, se os espíritos, no plural, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui João, ele não está falando sobre o dom sobrenatural de discernir os espíritos. Aqui João está falando do discernimento comum que todo crente tem, pelo Espírito habitar nele e ele ter o conhecimento das Escrituras. Pois bem, os espíritos podem ser o espírito humano, que é o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito de Satanás, ou seja, Satanás e os demônios, ok? Provar, aqui no caso quando ele fala provai aí os espíritos, é o quê? Provar é examinar para saber se algo é genuíno, é puro ou não. Os homens, por exemplo, produzem as obras da carne. Um homem natural, ele produz as obras da carne. Aí Paulo lista lá em Gálatas, que é a ira, é a ódio, é a cólera, enfim, tem uma lista extensa lá e eu não quero detalhar aqui porque não é questão do estudo. E aí então, os homens, como eu disse, produzem as obras da carne. Os demônios produzem o quê? Malignidade. E o Espírito de Deus produz coisas boas. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. De Deus não pode vir nada da carne. De Deus não pode sair nada que é maligno. De Deus só pode vir coisas boas. Porque essa é a essência de Deus. Deus é bom. E fim de papo, ok? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está operando no mundo. 1 João 4,3. O que é o espírito do anticristo? É alguém que tenta se colocar no lugar de Cristo, se passar por Cristo,
ou alguém que luta contra Cristo. Ou seja, todo ensinamento hoje que é contra Cristo, que é contra os princípios da palavra, já é o espírito do anticristo operando. Isso pode estar em qualquer ambiente que seja, tá certo? Também, e as pessoas, as pessoas têm dado, a Bíblia diz isso, né? Que as pessoas têm dado ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso está escrito que é uma característica do final dos tempos. 1 Timóteo 4,1 está escrito isso, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias as pessoas vão ouvir os espíritos enganadores e vão cair, vão aceitar os ensinos ou doutrinas de demônios. Um só desses, vou dar só um exemplo. Você viu como tem proliferado igrejas que aceitam pecados, aceita todo tipo de pecado. Aqui você pode viver uma vida liberal, pecar, está tudo certo. Isso é doutrina de demônio. Por exemplo, hoje existem igrejas para homossexuais. Isso é o quê? Biblicamente falando, isto é doutrina de demônios, ok? A Bíblia me ensina isso. Agora perceba só uma coisa, para examinarmos a fonte de uma fala, porque ou a pessoa está falando por si mesma, ou a pessoa está falando inspirada pelo Espírito de Deus, ou a pessoa está falando inspirada por Satanás ou pelos demônios. Então, para que eu possa examinar a fonte de uma fala, ou de um ensinamento, ok? Ou de uma ação de alguém, temos que passar pelo teste da palavra de Deus e o fruto do Espírito Santo. Por exemplo, esta pessoa que está agindo, que está falando, ela produz ódio ou ela produz amor? Se ela produz ódio, isso é obra da carne, então isso não pode ser fruto do Espírito. Então é coisa de homem. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que engana, trapaceia, puxa o tapete, isso é obra de Satanás. Isso é obra de malignidade. Então, perceba que nessas ações, eu vejo o quê? Então, eu tenho um discernimento, porque está passando pelo exame da palavra. Eu olho o fruto do Espírito, eu coloco o fruto do Espírito, eu coloco o que diz as Escrituras, e agora eu examino as atitudes daquela pessoa, eu examino a postura daquela pessoa, eu examino a fala daquela pessoa, entende? E esse exame tem que ser feito em nós mesmos e em cada pessoa, ok? Então esse é um discernimento básico que todo cristão ele deve ter, ok? Às vezes você vê, você está ali pensando, e surge um pensamento que você sabe que não é de Deus. E como você sabe que não é de Deus? Porque ele contraria o fruto do Espírito e a palavra. O que você faz com aquele pensamento? É uma seta maligna, ou algo que está ali perdido nas entranhas ali do seu coração e que precisa ser tratado. Aí você tem que fazer o quê? Tem que pedir para Deus trabalhar e expelir, arrancar aquilo, ok? Aleluia, glória a Deus. Também, veja só, esse discernimento comum é sinal de maturidade. A Bíblia, quando a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, 2 Pedro 3,18, é para que possamos ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre a carne e o espírito, entre o que é de Deus e o que não é. Vamos lá, Hebreus 5, do 12 ao 14. Olha o que ele diz. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. O que ele está dizendo? Pelo tempo que você é crente, pelo tempo que você ouve a palavra, já era para você estar ensinando outros. Mas olha o que ele diz, ainda vocês necessitais de que vos torne a ensinar coisas, as quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, coisas básicas, batismos, enfim, coisas básicas que é da nossa fé, entende? E aí você tem que voltar a ficar ensinando todas essas coisas, como cultuar, não deixar de congregar, essas coisas são básicas. Aí aquela pessoa já é crente há 30 anos, mas você tem que ficar cobrando, faz isso, faz aquilo, é um bebê ainda. Olha lá, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Você é um bebê, você é uma criança. E você não pode entrar em assuntos, por exemplo, esse assunto dos dons espirituais é para pessoas maduras. Você não pode chegar para uma congregação de bebês e já sair tacando os dons espirituais. Essa congregação, eu digo assim, de imediato, você tem que começar no beabá, devagarzinho, e aí você vai tratando ao longo dos anos de uma congregação, aí você vai trabalhando.
Por exemplo, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que ele está trabalhando aqui. Existem pessoas que vão falar, o que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque de Cristo? Tem pessoa que não sabe. Então, isso são assuntos que é já para as pessoas mais experimentadas, entende? Então, nem todo assunto tem pessoa que não tem uma maturidade para poder suportar. Por isso que Jesus falou, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas nem todos podem suportar. Então, você tem que trabalhar, você tem que saber o nível de discernimento e maturidade que aquela congregação tem. Por exemplo, às vezes eu vou numa congregação, aqui eu tenho o costume de falar a palavra grega, a palavra hebraica, mas por quê? Uma porque eu estou em fase de alfabetização, e outra porque você já tem um certo nível de maturidade. Agora, se eu chego numa congregação que está no beabá e começar a falar hebraico e grego para eles, eles vão ficar olhando assim para mim. Então, você tem que entender os ambientes onde você está e o nível que os seus ouvintes estão, ok? Isso é importante. Olha o 13 que diz, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ou seja, aqueles alimentos rasos, as primeiras coisas da palavra de Deus, não está experimentado na palavra da justiça, porque é um bebezinho, é um menino. Agora olha o 14. Mas o mantimento sólido, aquelas doutrinas mais avançadas, os dons ministeriais, por exemplo, e outros assuntos, ok? De outros ensinos da palavra de Deus, que são sólidos para... O que é perfeitos aqui? Maduros. Então, o mantimento sólido é para os maduros, aos quais, em razão do costume... Que costume? De ler a palavra, de buscar conhecimento. Tem bebezinho que até hoje é um bebê espiritual porque foge do estudo bíblico. Ele não cresce e acaba se tornando um crente carnal. Esse que é o pior problema ainda. Olha lá. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, ou seja, sua mente está sendo exercitada, o seu conhecimento está sendo exercitado, e aí você tem o quê? A capacidade para discernir tanto o bem como o mal. Existem pessoas que vivem um nível tão basilar da sua fé, tão imaturo da sua fé, que qualquer pregação ele aceita. Ele ouve qualquer tipo de pregação e ele aceita, só porque alguém está falando em nome de Deus, usando a Bíblia, ele aceita como palavra de Deus, sendo que a pessoa pegou distorcidamente o que é o Evangelho, ok? Então pode ser eu mesmo, ou qualquer outro pregador que subir aqui, você tem que ter discernimento para saber se o que ele está falando é certo ou errado. E esse discernimento esse aqui é um discernimento comum, ok? Esse que eu estou falando não é nem ter o dom, porque nem todo mundo vai ter esse dom, tá? Mas todos devem buscar. Então, olha só que coisa tremenda, perceba só, meu Deus do céu. Um crente maduro, ele discerne o tempo de Deus. Ele discerne o tempo de Deus. Como assim? Romanos 13, 11 diz assim, e conhecendo o tempo, e discernindo o tempo, é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, disse Paulo. O que ele está dizendo? É tempo de buscarmos mais, de consagrarmos mais. Aí, olha que alguém que não discerne o tempo. Davi caiu nesse equívoco. Segundo Samuel, capítulo 11, o texto diz, e era tempo de sair para guerra. O tempo era do quê? De guerra. Mas ele ficou em casa. E aí foi uma tragédia, porque ele não discerniu o tempo. Aí tem pessoa que não discerne, é tempo de ele perseverar com a família, buscar com a família e está saindo para viajar com a família. É tempo de ele guerrear, é tempo de eles jejuar, é tempo de eles vencerem certas batalhas, e ele está programando viagens, saídas. Irmão, eu estou falando de casos específicos, você tem que discernir o tempo que você está. Pode ser que vai chegar o momento, esse é o tempo que eu vou desfrutar de um lazer, mas tem momento que você tem que saber que não é tempo para essas coisas. Entende? Você tem que saber discernir, é tempo de eu fazer essa mudança, é tempo de eu comprar isso, é tempo de eu mexer com esse projeto. Tem que ter o discernimento, meu amado. E essas coisas são coisas comuns que Deus nos dá sabedoria para agir na palavra. Você vê como um crente vai se tornando maduro, chega um momento que não precisa nem pedir mais conselho para o pastor, que ele já sabe tomar as decisões da vida. E ele não vai precisar mais de aconselhamento. Por quê? Porque ele já sabe. Porque o Espírito Santo já deu um nível de maturidade para ele que ele já não precisa mais. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Por exemplo, tem gente que não conhece nem o tempo do seu ministério. João 7,6. Os irmãos de Jesus, por parte, no caso de Maria, claro,
os irmãos de Jesus, meu irmão dele, chegaram e falaram para ele: por que você não se mostra para o mundo? Por que você não mostra os teus sinais que tu fazes? E Jesus falou: o tempo de vocês sempre é agora, sempre está pronto, mas ainda não é chegado o meu tempo. O que Jesus está dizendo? Vocês estão preocupados com o que eu me mostro e que eu faço? Eu sei o tempo do Pai na minha vida. Então a pessoa que sabe o tempo da sua chamada, o tempo do seu ministério, ele não vai ficar aí, se oferecendo, fazendo. Ele sabe esperar o tempo de Deus. Quer que eu diga? Só um exemplo aqui, só um exemplo. Eu sempre, Deus acendeu a chama das missões no meu coração de fazer a obra. Deus que acendeu essa chama. Eu não fui, deu na cabeça, quero fazer a obra. Não, Deus acendeu essa chama através de fazer as promessas. E eu estava no meu trabalho. E eu tinha uma fome, uma sede muito grande de pastorear. Mas só que eu não fui um aventureiro. Falei: estou pedindo conta do meu serviço e vou lá para as missões. O que eu fiz? Discerni o tempo do meu ministério. E aí fui esperando o tempo. E aí quando Deus falou para mim: agora chegou a sua hora, o que eu fiz? Larguei do meu trabalho no ápice dele. Porque já pensou você largar a sua empresa quando você se torna supervisor dela? Então eu estava no ápice do meu trabalho. E aí eu peguei e abri mão. Por que eu abri mão? Porque eu discerni que era tempo de eu fazer a obra. Então você tem que ter esse discernimento. Está fazendo sentido para você essa palavra? Ok. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Olha que coisa tremenda. Outra coisa. Nós temos que ter o discernimento daquilo que é ou não é do Senhor. Por exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e 8. Os Gálatas tinham se convertido a Jesus, ao cristianismo. E muitos deles eram judeus. E também eram gentios, que não eram judeus. E aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que alguns judeus começaram a dizer para aqueles Gálatas que para eles serem salvos, eles tinham que fazer a circuncisão. Ou seja, eles estão misturando o judaísmo com o cristianismo, que não tem nada a ver. A salvação não é por algo que eu faço, a salvação é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Até hoje tem gente trazendo o judaísmo para o cristianismo, e são coisas distintas, ok? Aí por isso você vê gente usando quipá, gente usando o talite, as pessoas entrando com as roupas de sacerdote, chamam as pessoas até de levita. Levita que é da tribo de Levi, tem que tomar cuidado. Mas enfim. Agora escute, e aí aqueles judeus estavam falando que para aqueles Gálatas serem salvos, eles tinham que fazer o pacto da circuncisão, tinham que circuncidar. E aí Paulo entra num debate tremendo. Aí Paulo fala: Gálatas, vocês estão fascinados? Vocês estão se movendo do evangelho de Jesus para essas práticas que não fazem parte do evangelho? Vocês estão distorcendo o evangelho? E aí o que Paulo pega e diz? Não deixe essas pessoas inquietarem vocês, porque ainda que um anjo do céu vir pregar outro evangelho, que não seja esse aqui, que está nas nossas mãos, essa palavra escrita aqui, seja ele maldito, seja ele anátema. Ele falou: ainda que eu mesmo, Paulo falou, ainda que eu mesmo pregue outro evangelho, vocês não têm que aceitar. Então todo crente tem que ter esse discernimento comum, discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Amém? Recebe, Deus está dando isso para nós, discernimento geral, ok. Agora vamos entrar de fato no dom, especificando o dom de discernimentos de espíritos. O dom de discernimentos de espírito não é uma mente que suspeita. Estou suspeitando, será que ele é ou não é de Deus? Isso não é dom, meu filho. Isso é só uma suspeita sua, pelo conhecimento que você tem da Bíblia, você está suspeitando, pode ser que é, pode ser que não, mas isso não é o dom. O dom não se manifesta assim. O dom de discernimento de espíritos é a capacidade sobrenatural de identificar o que vem de Deus, da natureza humana ou do demônio, em pessoas, lugares ou coisas. É um dom do Espírito que permite perceber até mesmo o verdadeiro caráter das pessoas e a origem das manifestações espirituais. Vamos entrar agora aqui num campo bem delicado e eu peço que você dobre a sua atenção. Tem pessoas que operam como se fossem os dons do Espírito Santo, mas não são manifestações demoníacas. Por exemplo, em 2 Crônicas 18, 20 ao 22, o rei Acabe estava com Josafá numa guerra contra Ramote e Gileade, e ele tinha 400 profetas ao seu dispor. E 400 profetas profetizavam isso: sobe e Deus te dará vitória.
Aí Josafá olhou e discerniu, falou, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele pegou e disse, não tem nenhum outro profeta para a gente consultar a Deus, não? Aí Acabe, que não era muito crente, falou, tem o Micaías aí. Mas ele nunca profetiza bem na minha vida. É porque para Acabe você vai profetizar bem. Tem gente fazendo coisa errada e vai o vaso e fala assim, eis que Deus está se agradando de você. Que profecia é essa, hein, filho? Carne pura, hein? Aí veja só, perceba isso aqui, olha que coisa tremenda, oh meu Deus. Aí o profeta Micaías pegou e falou, não, ele falou de forma sarcástica, pode ir que Deus vai dar vitória. O rei Acabe falou, eu não tenho te dito que você digas a verdade, pode falar o que Deus está te falando. Eu vi todo Israel disperso, você ferido e morto. Irmão, bateram nele, judiaram dele. E falou, e coloca ele com água de pão embolorado e água de amargura, até que eu volte. E ele falou, se você voltar dessa guerra, Deus não falou na minha boca. Profeta ousado. Só que olha que coisa, olha, chega a arrepiar. A Bíblia diz que ele teve uma revelação pelo dom de discernimento de espírito. Porque você pode ter uma revelação pelo dom da palavra de conhecimento, você pode ter uma revelação pelo dom da palavra de sabedoria, e você pode também ter uma revelação pelo dom de discernimento de espíritos. E ele teve uma revelação pelo discernimento de espíritos. Por quê? Deus mostrou para ele que um anjo, um demônio, aparecia perante Deus e ali dizia assim, quem vai persuadir Acabe para ir lá? Aí aquele demônio pegou e disse assim, deixa eu ir lá, eu serei um espírito de mentira na boca daqueles 400 homens. E aí como Acabe não estava na presença de Deus, Deus falou para o demônio, eu deixo, vai lá enganar. Deus deixou, não foi Deus que enganou, Deus só permitiu o demônio fazer o trabalho que é de origem dele, porque Acabe não estava na posição. E agora foi revelado pelo dom de discernimento de espíritos, que a boca de 400 profetas estava sendo usada com espírito de mentira. Está vendo como é importante? Agora você olha, imagine uma congregação de 400 pessoas, onde o espírito da mentira que está atuando neles. Imagine isso agora. É coisa terrível. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,9, a Bíblia diz que no poder de Satanás há sinais, prodígios de mentira. O que é sinais, prodígios de mentira? São milagres que não mudam a vida de ninguém. São milagres que não deixam a vida de ninguém mais crente nem mais próxima de Deus. Entende? Porque a operação demoníaca sobrenatural nunca vai trazer transformação de vida. E nunca vai fazer essa pessoa se voltar para o verdadeiro Deus. Ok? E aí o que acontece? Então você vê que pelo Espírito, o dom do discernimento de Espírito, você sabe, Deus pode te dar, se aquela pessoa está curando pelo o dom de cura do Espírito, ou se é uma operação diabólica para curar. Através do dom de discernimento de espíritos, você sabe se o que a pessoa está profetizando, ela está falando na carne por ela mesma, ou fruto das suas emoções, ou ela está falando por Satanás, ou ela está falando pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante. Então, cada um dos outros 9, escute, se alguém está falando em línguas pelo Espírito de Deus, o dom do Espírito, o Espírito vai dar o discernimento, se é do Espírito ou se aquelas línguas é invenção da cabeça dele, ou se é aquela que tem essa questão psicológica, e também se aquelas línguas é línguas imitadas de Satanás. Ok? Então, o dom de discernimento de Espírito, eu costumo dizer, é o dom mais necessário para esses tempos que estamos vivendo. Olha que coisa tremenda. Existem também pessoas que operam nas manifestações carnais. Veja só, Filipenses 1,15, Paulo falou, existem pessoas que pregam a Cristo por inveja. Ele não é motivado a pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. O texto diz, pregam por inveja. Mas por que está pregando? Porque está com inveja e está querendo pregar. Você já parou para pensar? Existe até hoje isso, meu filho. Por exemplo, existem pessoas que são movidas, e aí você tem que ter o discernimento, esse homem está pregando no espírito da inveja, na carne, está na carne, e manifestando fruto da carne, aí, da inveja, ou ele está pregando com interferência diabólica.
O dom de discernimento de espírito faz a gente saber qual é a fonte que a pessoa está usando. Qual é a fonte daquilo que ela fala ou daquilo que ela faz. Esse dom é terrível. Outra forma, tem pessoas que também, eles agem por ganância e manipulação. Lembra aquela história lá de Atos 8, capítulo 8, versículo 20 a 23? Um homem chamado Simão? Ele chegou para Pedro e falou, me dá esse dom, para quem eu pôr a mão seja batizado com o Espírito Santo, eu dou o dinheiro que vocês querem. Pedro olhou para ele e falou, opa, para cima de mim não, filho. Você pensa que o dom de Deus se compra com dinheiro? O seu coração não foi reto para com Deus. E em ti foi achada iniquidade, e eu te vejo em fel de amargura e iniquidade. Sabe o que aqui foi revelado? O caráter de Simão. O caráter dele não era verdadeiro. Ele tinha já descido as águas, ele estava na igreja, ele tinha descido as águas, a Bíblia diz, só que ainda estava com o caráter deformado. E olha, imagine agora alguém com o caráter deformado pregando, revelando, fazendo mistérios. Imagina o que é. Agora você entende porque tem um monte de manipulador aí? Que não prega o evangelho, só fica nesses negócios. Não vou dizer nem revelação de Deus, é revelamento. Nesses negócios aí, que nunca vê Cristo glorificado. Você não vê as pessoas amando Jesus, desejando Jesus pelo que Ele é. Mas Jesus se tornou para elas só um trampolim, para que elas possam alcançar os seus objetivos carnais. Eu quero Deus porque Deus vai facilitar as coisas para mim conquistar. Mas não quer Deus porque ele é salvo. Não quer Deus porque ele quer se relacionar com Deus. Não quer Deus porque ele ama a Deus. E eu pergunto, quantos estão aqui por amor de Jesus Cristo? Adore a Deus por esta palavra. Você não está aqui por coisas. Você não está aqui porque Deus pode melhorar a sua vida familiar ou financeira. Você está aqui porque você é salvo. Você foi liberto pela obra do Calvário. Era Massuri Miquécia. Então veja, a verdadeira natureza do caráter aqui de Simão foi revelada, mas através da manifestação do Espírito, tanto os demônios como os homens mal intencionados são repreendidos. Eu vou dar aqui, esses são, acredito que os mais conhecidos exemplos. E eu vou dar 2 exemplos práticos do dom de discernimentos de espíritos. O primeiro dele é sobre Jesus e Pedro. Esse para mim é a manifestação mais forte desse dom, para mim, tá bom? Em Mateus 16, do 15 ao 23, escute isso aqui. Jesus está perguntando, o que os homens dizem que eu sou? Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Jesus olha para os discípulos, os 12, e diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Jesus, no dom do discernimento de espírito, disse para ele, bem-aventurado é você, não foi carne, não foi carne, nem sangue quem te revelou, mas quem revelou? Deus, o Espírito de Deus, o Pai revelou. Agora é a mesma passagem, não mudou de passagem, é a mesma passagem, é fração de minutos. Jesus fala para ele, você é Pedro, edificarei a minha igreja, te dou as chaves do reino. Pedro está nas alturas. Aí Pedro chega para Jesus, revela o plano da cruz. Vou ter que ir para a cruz, vou ter que sofrer, vou ter que morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Olha Pedro, Senhor, tem dó de ti. Não faças isso, tenha compaixão de ti. O que Jesus fala para ele, irmão? Para trás de mim, Satanás. Veja que Jesus não falou para Pedro, para trás de mim, Pedro. Jesus combateu com a influência que estava sobre Pedro. Para trás de mim, Satanás. Agora, fala a verdade. Como que alguém que acabou de ser usado pelo Espírito Santo está dando lugar para o diabo? Eu estou falando no mesmo culto. Eu estou falando aqui, questão de minutos. Você está vendo como que esse campo espiritual é um campo bem delicado? Que para dar lugar para o inimigo não é difícil? Veja, ele está contrariando a palavra de Deus. Às vezes tem gente que está aí no coração, está sendo pregado e ele está contrariando. O diabo está trabalhando em você. E eu não estou falando de você julgar uma pregação dentro das escrituras. Eu estou falando desse sentimento que você tem aí, que vai rebatendo no coração aquilo que é de Deus. Como quando Estevão pregava e as pessoas rebatiam, rangiam os dentes por dentro. Não é isso não. Ele não tem essa vida toda que ele diz ter, não. É o diabo na vida dessa pessoa. Então agora, é tenso o negócio mesmo. Agora veja que coisa tremenda, irmão. Agora, como que Jesus, ele teve essa revelação?
pelo Espírito Santo. É claro que estava na condição humana aqui. Então foi pelo Espírito. Ele discerniu que primeiro aquela palavra que Pedro deu foi do Espírito. Agora Jesus discerniu que a fonte da outra palavra que ele disse era Satanás. Está vendo só que coisa tremenda? A primeira experiência que eu tive com esse dom, agora eu vou dar algumas experiências pessoais. A primeira experiência que eu tive com esse dom aqui foi justamente dentro da casa de Deus. Tem um homem de Deus, ele é homem de Deus. Ele foi usado, eu estava no monte orando com ele. E Deus usou ele para falar comigo. Profecias que eu vivo hoje. Foi de Deus. Deus usou ele e falou umas coisas pessoais. E de fato eu tenho vivido aquilo que ele falou. Estava na tarde da bênção. A primeira experiência que eu tive com esse dom do discernimento de espírito. Estava na tarde da bênção. Estava aquele fervor, aquele mover no culto. E ele sai para profetizar. Ele sai. O Espírito, foi a primeira experiência que eu tive com o dom. O Espírito falou para mim, olha, ele nem chegou perto de mim, irmão. Ele saiu, é longe, hein, o púlpito da sede, até chegar, está nas primeiras cadeiras ali. E ele saiu do púlpito, o Espírito falou, ó, ele vai vir até você, vai entregar algo, mas não sou eu, é da carne dele. Ele chegou diante de mim, eu estou falando de alguém que profetizou, que foi Deus na vida dele. Ele chegou e começou a falar, mas quando ele já começou a falar, eu já senti uma frieza, porque Deus já tinha me dado discernimento antes de ele chegar até mim. Aquela revelação foi por discernimento de espírito. E não era a maldade dele, foi no calor da emoção do culto. Aquele mover, os mistérios descendo, e ele viu todo mundo profetizando, e falou, bora também profetizar. Mas só que ele profetizou, não foi Satanás que usou ele, foi na emoção dele. Ele estava na emoção, simplesmente não foi uma emoção, e ele acabou não diferenciando aquilo que era Deus e aquilo que era a emoção dele. Está vendo só que coisa tremenda? Agora outra coisa, eu também já tive, ao longo do ministério, esse dom é tremendo, gente. E eu digo que é um dos dons que mais assim está em atividade na minha vida, eu posso dizer, no meu ministério. Uma vez, no começo desta obra aqui, chegou uma mulher, vocês estão pastoreando, preste muita atenção nisso, e os que vão pastorear, escute, chegou uma mulher aqui, foi bem no começo, aqui estava um tempo difícil aquela época, e chegou uma pessoa aqui, e essa pessoa, ela começou a ajudar, pensando numa ajudadora, ela comprava, ela fazia, ela estava presente. Teve um dia que eu estava pintando a igreja aqui, porque a gente estava mexendo, eu estava pintando, chegava aqui de manhã, naquela época não tinha um povo que tem, né, e aí eu estava pintando, tinha a oração das 11 horas, era 11 horas naquela época, e eu lembro como se fosse agora, eu estava todo sujo de tinta, trabalhando, fedidinho. E aí ela veio para a oração aquele dia. Pensa numa ajudadora que era. Quando ela chegou perto e falou uma palavra, o Espírito me deu discernimento. Pensa, era uma pessoa que você olha, quem não tem um discernimento, fala, pô, essa mulher é a mulher. Essa aí irmão, eu cheguei em casa e falei, bem do céu, aquela irmã não é de Deus. Ela falou, não é possível. Porque você já está em dificuldade. Chega alguém para ajudar, você vai dizer o quê, irmão? É uma bênção, você vai abraçar. Não demorou muito. Aquela mulher se manifestou no meio da congregação como um demônio. Eu estou falando literalmente, como um demônio. E tinha dia que ela olhava para mim, ela me peitava eu pregando a palavra de Deus. Depois que ela foi discernida, a hora que ela descobriu, só que não era aquela possessão, era aquela influência, sabe? Quando os fariseus, você já viu Jesus expulsando demônio de fariseu? Mas Jesus falou, vocês são filhos do diabo. É porque já era uma influência, já era um discipulado, já era mais nem possessão. E agora, como você vai discernir alguém? Porque alguém chega, estou ajudando, estou fazendo, estou doando. Irmão, você fala, esse aqui é bênção total. Mas você está vendo só que, às vezes, olha que coisa profunda, gente. Outra vez que eu tive outra experiência a respeito desse dom, estava uma época falando e ensinando o povo sobre fidelidade. Aí teve um dia que eu soltei a palavra, como que você pensa em louvar, cantar a Deus, se você nem fiel é? Eu soltei essa palavra. Irmão, tinha uma pessoa que gostava de uma oportunidade, mas não era para glorificar a Deus, não. E aí sabe o que aconteceu, pastor Júlio? Esta pessoa veio na frente para dizimar. E naquele dia eu ia passar a oportunidade para ela, mas o Espírito, na hora, quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou, ela está pensando que vai comprar o meu servo a oportunidade com isso. Na hora o Espírito me fez discernir. Ela estava com esse espírito imundo agindo na vida dela. Olha o tipo de pessoa que queria oportunidade. Pessoas que gostam de se vender, pessoas que gostam de manipular.
Você está vendo? Por isso que eu digo, você está lá dirigindo uma congregação, não é para todo mundo que você tem que falar, chega aqui, meu bem. Vai dar oportunidade. Você vê se é todo mundo que tem oportunidade, fica dando oportunidade toda hora? Não é assim. As oportunidades são dadas pelo Espírito Santo. E às vezes quando a gente pega e passa na frente do Espírito, depois quebra a cara. Aleluia. Esse aqui também, isso aqui funciona, é uma coisa assim, não dá para explicar, é uma ação sobrenatural. Tem pessoas que vão pregar, ou vai falar algo. Você sabe quando a pessoa está falando da parte de Deus, ou quando ela está algo guardado com alguém, está desabafando no púlpito. Escute, a pessoa está lá pregando, porque ela viu uma situação e ela está pregando em cima daquilo que ela viu. O Espírito na hora dá discernimento. Aí a pessoa pega, usa a pregação como uma oportunidade, que ela queria falar algo para alguém e ela pega a oportunidade. Isso é a coisa mais ridícula que existe. Isso é a coisa mais nojenta e asquerosa que existe. Usar de uma oportunidade para desabafar. Irmão, olha quanta gente aqui dentro desse tempo já pensou usar a oportunidade. Se eu tenho para falar alguma coisa para alguém específico, eu vou chegar e falar tete a tete com essa pessoa. A oportunidade de Deus é para edificar os irmãos na fé e glorificar o nome do Senhor. Uma vez Deus estava me usando para revelar uma situação da vida de alguém. E era interessante que enquanto eu estava aqui profetizando, do outro lado do relance do olho eu via a pessoa dando risada. E eu pegava, olhava assim, e aí ela não estava dando mais risada. E aí eu olhava e ficava aquele mistério, dando risada e não dando. Eu falei, meu Deus. E aí o Espírito me deu discernimento, porque esse dom Deus pode te dar uma experiência assim. Deus estava dando um discernimento, que aquela pessoa do lado estava com chocarrice, estava desacreditando pelo aquilo que estava sendo feito pelo Espírito. Outra maneira que esse dom, esse que eu vou falar de um recente aqui que os irmãos têm ciência, estávamos na tarde da bênção, faz umas 3 quarta-feiras isso, e de repente uma mulher estava descendo fogo, uma mulher se manifestou aqui no mover, né? Estava ali batendo palma, alguém olha, você fala, até está adorando a Deus. Na hora o Espírito trouxe ao discernimento, saí do meu canto que eu estava ali, quando coloquei a mão, pum! Já caiu, era o bicho que estava escondido. Você vê, no meio do culto, adorando, mas era o demônio na vida da pessoa. Vou falar mais uma experiência antes de entrar. Tem muita coisa ainda aqui, viu? Aleluia. Eu me lembro também, no começo dessa obra, eu não sei se Davi vai lembrar disso, mas aqui, como eu disse, tinha pouca gente, e tinha um obreiro. Aquele obreiro. Porque esse dom ele trabalha, eu não sei se é com todo mundo assim, entende? Mas eu estou falando como trabalha na minha vida em determinadas situações. Você olha para a face da pessoa, e a face da pessoa tem um mistério. Você olha e você consegue enxergar. E parece que é um espírito que age e que deixa a face daquela pessoa. Porque eu já trabalhei em outras cidades e eu via o mesmo jeito da face da pessoa. É um mistério tremendo. E quando eu cheguei, tinha um obreiro, pensa, obreiro de monte, obreiro de busca, ele fazia aquilo, aí isso, o outro. Eu olhei para ele e falei, você está aí, né? Você está, eu já sabia. E aí você está com pouca gente. E as pessoas tinham ele como homem de Deus. Como que você vai explicar que aquele obreiro está sendo usado pelo inimigo? Porque aí se você fala, tem as pessoas que não têm discernimento, aí fala, o pastor está pegando o pé, o pastor não sei o quê. Aí você tem que saber, olha como que é tremendo. Você tem que saber como lidar com isso. E eu comecei a buscar em Deus. Não demorou muito. Logo se manifestou. Outro dia apareceu um cara que entrou aqui doido procurando aquele obreiro. Ia dar uma surra nele porque ele estava adulterando com a mulher do homem. Foi. E naquele dia, meu Deus do céu, como que Deus é? Eu estava atendendo na porta o povo. E aí o obreiro, o servo de Deus, que era de fato de Deus, pegou e falou, meu Deus, pensei que ele era tanto de Deus. Mas desde no começo o Espírito já falava para mim. Eu olhava para a cara daquele sem vergonha e falava, seu safado. Você não vai enganar a noiva de Jesus, não vai. Vamos lá. Segundo exemplo, esse aqui também é um dos mais fortes que tem na Bíblia e mais claros. Esse todo mundo conhece, Atos 16, do 16 a 18. Lembra a jovem que tinha o espírito de adivinhação? Aquela mulher, escute, Paulo não sabia que ela adivinhava, depois foi saber.
E ela saiu na cidade clamando: estes que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela está falando alguma coisa errada, irmão? Está falando só a verdade, está falando o que é de fato. Mas qual é a fonte daquela palavra de verdade? Satanás. E ali Paulo, olha só, Paulo perturbado. O texto diz que ela ficou fazendo isso vários dias. Aí Paulo olhou e ficou perturbado. Porque qual que era a intenção de ficar elogiando tanto eles? Colocar soberba no coração, para que aquele inimigo não caísse e continuasse operando no espírito de adivinhação. Mas quando Paulo teve discernimento, ele pegou e disse: sai dela, Satanás. E repreendeu o espírito. Foi embora na hora. Na hora. Não descia mais adivinhação nenhuma. Escute, nessa questão de profecia, nessa questão de fala e profecia, pelo menos pessoal, tá? E eu passo para você a experiência. Quando não é de Deus, eu percebo, quando a pessoa vem, eu tenho o dom de discernimento de espírito. É claro que eu não uso quando eu quero, é quando Deus dá. Mas quando eu sei que não é de Deus, quando a pessoa está no espírito dela falando, eu sinto uma frieza. É uma frieza e dá uma irritabilidade, um desconforto. E quando é o diabo operando, eu sinto perturbação. Então fica aí de experiência para os irmãos, ok? Vamos lá. O dom de discernimento de espíritos revela o que está por detrás de ações e intenções. Dobre atenção, esse texto eu vou ler. 1 Crônicas 21, 1 ao 3. Então Satanás se levantou contra Israel. Olha lá, o inimigo queria abater o povo, mas em quem que ele trabalhou? Incitou Davi a numerar Israel. Veja, o inimigo não estava tendo espaço no meio do povo para trabalhar. Então o que ele fez? Ele tentou, Deba, Saraia. Às vezes ele não consegue atuar na tua casa, e ele pega um integrante dela. Por isso que tem que ter uma vigilância total. Veja, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contar Israel desde Becebe até Dan e trazer minha conta, para que saiba o número deles. Olha, o Joabe teve discernimento de espíritos, olha só. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto, como é, que Deus te dá um exército muito maior do que esse. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Está dizendo, para que contar? Para que saber o número? Para que isso? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Olha só o discernimento de Joabe. Joabe está discernindo que é uma atuação maligna ali naquela contagem. E aí, olha só que coisa tremenda. Aí alguém pergunta, mas contar alguém tem alguma coisa a ver? Irmão, Joabe, ele teve o discernimento que aquela contagem vinha da soberba do inimigo. Ao contrário de Atos 2:41 e 4:4, que Lucas fala, 3.000 se converteram. E o número chegou a quase 5.000. Por que eles estão contando o número de pessoas que estão sendo salvas e ali não está tendo interferência maligna? Veja, tem pessoa que está contando, e pode ser um inimigo na vida dele, e tem pessoa que está contando, e pode ser o Espírito de Deus na vida dele. A contagem de Davi veio do diabo, porque ele está querendo dizer, foi a força do meu exército que venceu as batalhas. Orgulho. Satanás trabalhou para trazer soberba ao coração dele. Veja, é meus dons, é minha capacidade. Se não é eu nos mistérios, essa obra não cresce. Diabo. Agora a contagem, por que aquela contagem de Atos ali não teve influência do maligno? Porque aquela contagem ali era para a glória de Deus em testemunho da pregação do Evangelho. Não havia vaidade humana. As pessoas estão dizendo, a congregação está crescendo, as almas estão chegando, mas é só para falar do que Jesus está fazendo e sendo glorificado. Dobre atenção ainda mais. A atitude gentil e honrosa de Absalão tinha origem num demônio de rebelião. Em 2 Samuel 15, do 1 ao 6, escute isso aqui, não esqueça nunca mais. A Bíblia diz que Absalão se colocava na porta, que é o lugar onde julgava as causas. E o povo vinha de várias cidades, de longa distância, e chegava para julgar as causas, e quem julgava era o rei. E ali, o rei nas ocupações dele, e tudo e tal, e aí o povo na fila esperando, aí Absalão ficava na porta e falava, da onde que você é? Aí falava de longe, aí a pessoa ia se dobrar, ele pegava na mão, beijava a mão da pessoa. Aí ele falava, quem me dera poder julgar as causas do povo. E aí sabe o que diz a Bíblia? E ele furtava, olha o que diz a Bíblia, ele furtava o coração. Veja, ladrão de coração.
Ele roubava o coração. Mas por que ele roubava o coração do povo? Porque ele estava tramando uma rebelião. E agora, perceba isso aqui, que coisa tremenda. Escute isso aqui. Pessoas de Deus ganham o coração de outras. Pessoas malignas furtam o coração de pessoas. Porque você, para ganhar alguém, você não tem que ficar melando, bajulando. Você ganha a pessoa por uma postura honesta e sincera. Agora, tem pessoa, ela tem o seu jeitinho. Ela tem a sua fala. Ah, que coisa terrível. E aí, o que acontece? Quando ela está querendo tramar algo, ela vai ganhando coração por coração. Aí as pessoas que não têm discernimento falam, pô, aquela pessoa é uma benção. Ele é isso, ele é aquilo. Cuidado, meu amado. Se tem alguém que está trazendo você para ele e não para Jesus, dobra a sua atenção. Se tem algum líder que está tentando trazer você para ele e não para Jesus, cuidado. Cuidado. Porque todo líder, ele jamais vai atrair o povo para si. O povo amava Davi, sim ou não? Sim. Até hoje, Davi é amado. Só que Davi não pode levar o povo para si. Davi tem que ensinar o povo a amar o Deus de Israel. O povo ama o pastor ama o povo? Claro que sim. É recíproco, né? Uma vida amistosa, enfim, de amor fraterno, fraternal. Mas só que jamais um pastor pode roubar a atenção da ovelha a ponto de a ovelha ser mais fiel a ele do que a Cristo. Então, cuidado com... Ó, você vê? Gentil e honrando as pessoas ainda. Mas a intenção, ó, por trás, a fonte daquela gentileza não era Deus. Agora, olha isso aqui. Até no ato de presentear, pode ter origem no homem, no maligno ou em Deus. Pastor, num presente. Escute o que eu estou falando. Os príncipes dos filhos de Amon não tiveram discernimento que o presente de Davi vinha do Senhor e era para consolá-lo. Segundo Samuel 10, do 1 ao 3, o Naás, esse homem faleceu. E o filho dele, Amon, assumiu o lugar. E Davi se condoeu dele mesmo. E pelo Espírito Santo mandou uns judeus com presente para consolar. Só que os príncipes dele falou, ele está mandando esse presente para sondar a terra e derrubar o seu reino. Mas não era isso. Então ele não teve discernimento que aquilo que foi enviado era de Deus. Ele pensou que era uma trama, ok? Veja só. Então tem pessoa que presenteia por Deus mesmo. Outro, em 2 Reis 20, do 12 ao 18, Ezequias não discerniu. O rei da Babilônia mandou alguns homens, depois que ele foi curado da enfermidade, e parece que ele estava enviando os homens para quê? Para saber se ele estava bem de saúde e presenteá-lo. Só que aquele rei da Babilônia mandou para espiar a terra. Aí Isaías pegou e falou, você deixou ele ver? O que você deixou ele ver aqui? Ele viu tudo. Ele olhou tudo. Isaías pegou e falou, eita. Tudo aquilo que ele viu da sua intimidade, eles vão vir e vai tomar. Sabe qual que é a palavra? Tem pessoas malignas que querem descobrir a tua intimidade, da tua família, da tua casa. Não revele a sua intimidade para qualquer pessoa. Não revele. Mas estou curioso, quero saber. Problema é seu. Problema é seu. Aleluia, quem tem que saber é Deus, já é o suficiente. Glória a Deus. Ei, guarde a sua intimidade. Vamos lá, perceba isso aqui é forte, gente. Tem pessoas que não podem conhecer a nossa intimidade. Uma pessoa pode presentear, como Jacó e Esaú, porque ama e é generosa. Pastor, eu estou dando um presente, mas porque eu amo aquela pessoa de verdade. Não, porque eu tenho generosidade e eu gosto de presentear as pessoas. Normal, isso é bênção de Deus. Agora tem pessoa que presenteia porque é dissimulada, por interesse. Eu já vi situação de pessoa presentear uma pessoa que é rica e não tem precisão de ganhar nada. Comprar um presentaço. Mas para aquela pessoa que é humildezinha, comprar um brechózinho. Isso é uma pessoa dissimulada. Porque a intenção... Clemência, derguevácia. Está vendo só, gente? Existem pessoas que podem ser instrumento de Deus para abençoar alguém presenteando. Deus vai e toca no coração, Ele vai lá e compra algo para alguém. Diga glória a Deus, irmão. Senão daqui a pouco você vai dar uma de nó cega e vai dizer, não, eu não vou presentear mais ninguém também, porque
Deus não está nesse negócio. Oh, meu Deus. Olha aí essa intenção errada, hein? Ou também existem pessoas como instrumento do maligno, que querem, conforme nós já vimos, que querem presentear para se aproximar e destruir a vida dos outros. O presente é uma forma do quê? De ele abrir uma porta de intimidade e entrar na vida da pessoa. Pode trazer o presente, mas daqui para fora, viu, filho? Conta-se uma história, pega isso aqui. O irmão estava numa prova tremenda. Não sei se isso é verdadeiro, mas enfim, o pessoal sempre conta isso. E a mulher estava chorando. De repente, uma pessoa que mexe com macumba aí, pegou e viu aquela mulher chorando, porque estava necessidade. Ele pegou uma Kombi, mas encheu aquela Kombi de mantimento. Colocou mantimento, fez uma compraça. E chegou e começou a descer. Aí ele pegou e falou assim: você não quer saber quem te mandou? Ela pegou e disse assim: não precisa saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Quem pode levantar a mão e dar a glória ao nome do Senhor? Aleluia! Vamos lá, pega isso aqui. Escute, intenções precisam ser, olha só, o que está por detrás de certas intenções. Por exemplo, isso aqui para a gente que pastoreia, gente do céu, isso aqui é fundamental. Os gibeonitas se fizeram de coitado com a intenção de enganar Josué. Josué 9, colocaram roupa velha, pão embolorado, e chegar com aquela cara de coitado para Josué, e se infiltrou no meio do povo, mas ele estava enganando. Às vezes chega pessoas de outros lugares, que na verdade não vêm com boa intenção, são enviadas de Satanás para tentar se infiltrar no meio da igreja. Aí tem gente, está na necessidade, às vezes está num aperto, aí vê que a pessoa está ajudando a fazer uma coisa, põe para ele fazer, põe para ele... Não, filho, você não pode fazer assim, não. A pessoa, quando chega em uma igreja, em um lugar, primeiro ela tem que ser examinada. Primeira coisa que a gente fala: senta aí e vai cultuando bem. Vai cultuando, vai recebendo a palavra. Aí se você... ou seja, a situação, Deus vai mostrar, vai ser discernido com a intenção daquela pessoa. Ok? Glória a Deus. Por exemplo, na ajuda de Ziba havia malignidade, segundo Samuel 16, do 1 ao 4. Irmão, isso aqui é muito sério. O Ziba pegou, montou umas jumentas, colocou um monte de mantimento e chegou para Davi. Está aqui, quando Absalão tramou a rebelião. E Davi está fugindo. E Davi falou: para que é tudo isso? É para o meu senhor. Mas a intenção dele era dar uma rasteira em Ziba e ficar com as propriedades de Ziba. Não era porque ele queria ajudar Davi. Às vezes, uma ajuda está mal intencionada. Você tem que discernir o porquê que está atrás daquela ajuda. Será que é o Espírito que está usando? Será que é da pessoa que tem Deus na vida mesmo? Ou será que é o Satanás? Outro exemplo aqui é o Amalequita, de 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 16. Chegou para Davi, falou: estava lá, a guerra apertou, eu peguei, estou resumindo, matei Saul. Ele falou: foi você que matou Saul? Só que não tinha sido ele que tinha matado Saul. Saul se matou. E ele tinha visto, só que ele pegou a coroa do Saul e falou: fui eu que matei, porque ele pensou: Saul perseguia Davi, e se eu falar para ele que foi eu que matei o perseguidor dele, ele vai me honrar. Quando Davi olhou aquele homem, discerniu, teve discernimento de espírito, falou: esse camarada aqui não fez coisa nenhuma, está pelo o Satanás aqui, e outra, está querendo ganhar espaço aqui no meio do povo. Sabe o que Davi falou? Passa a espada nele. Vamos lá, indo para a conclusão. Agora vamos aqui nesse ponto importante para nós. A importância desse precioso dom na experiência de culto. Vocês estão aqui ainda? Diga amém. Nem toda manifestação espiritual é de Deus. Vamos lá. Satanás tenta infiltrar os seus discípulos no meio da igreja. Segundo Coríntios 11, 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. É fraudulento, é enganador, mas eles vêm se transfigurando como se fosse de Cristo, entende? Até prega, até parece que é de Deus, louva, até parece que é de Deus, mas só uma transfiguraçãozinha só. E não é maravilha. Paulo fala: vocês não devem ficar maravilhados com isso, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmão, até para uma manifestação espiritual você tem que ter discernimento de espírito para saber se é ou não de Deus. Quando aparece um anjo diante de você, você tem que saber se esse anjo que está aparecendo diante de você é Deus, é um anjo de Deus, é um demônio. Está aqui na Bíblia, e Deus dá o discernimento. Você sabia disso?
Por que você acha que tem uma religião que nasceu como? O homem diz, os mormons. Um homem pegou e falou, um anjo apareceu para mim e me revelou o evangelho. Que anjo que foi esse que apareceu para ele? Você acha que foi o anjo de Deus que foi lá? Então, tem que discernir, filho. Não tinha um discernimento, aí caiu nessa cilada. O adversário usa pessoas para agir e ter voz no meio da igreja, a fim de causar tumulto. Irmão, quando você começa a ver tumulto no meio da igreja, é um senta e levanta, um conversar. Você pode ter certeza que ali tem. Naquele miolinho ali tem coisa que não está certa. A palavra começa a apertar, a pegar, a pessoa já fica incomodada e fica... pode saber que alguma coisa não está legal ali. De onde que eu estou tirando isso? Marcos 1, 21 a 27. Escute isso aqui, que agora vocês vão entender um negócio muito sério. Jesus ensinava, de repente tinha um demônio dentro da sinagoga, irmão, no culto. Agora imagine um demônio no meio da congregação tendo voz, agindo e tendo voz. Porque ali ninguém tinha discernimento e nem autoridade espiritual para expulsar aquele bicho. E agora imagina um demônio dirigindo o culto através da vida de alguém. Imagine um demônio louvando através de alguém. Eu estou falando sério. Imagine o que vai causar no meio. Agora imagine um demônio transvestido de pessoa no meio do grupo organizado. Mas aí quando Jesus apareceu lá, é por isso que quando começa a falar de Jesus, do Evangelho, tem pessoa que não aguenta, ele não fica. O demônio sai também, não é só através da autoridade, é através do ensino da palavra. Tem pessoa, escute o que eu vou falar, eu sei do que eu estou falando. Tem pessoa que Satanás direto tira do culto, do ensino, direto, é o próprio bicho. Uma coisa, é a carne dele mesmo, ele está na carne, por isso não vem. Outra coisa, hostilidade do mundo, está passando tanto problema que deixa ser vencido pelos problemas. E terceiro, obstáculo que Satanás coloca. É para ele ser liberto, é mudança de caráter, aí o diabo dá um jeito de tirar ele. Sempre acontece alguma coisa que ele não consegue caminhar. Eu já vi vários nessa situação. Agora escute, tinha uma mulher, há um pastor que conta um testemunho tremendo. Uma mulher, ela tinha um desejo de ser usada. Eu quero ser usada, eu quero profetizar, eu quero revelar. Mas só que Deus não estava movendo no tempo que ela queria. E ela estava, e querendo a todo custo. De repente ela estava na casa dela. Sai de um demônio da parede da casa dela e aparece para ela. Você quer profetizar? Eu posso te dar isso. Só que em troca disso, eu quero o teu marido e a tua filha. Ela falou, está feito o negócio. Aquela mulher, olha, chega a arrepiar. Aquela mulher começou a profetizar no meio do rebanho. Irmão, o povo se voltou para aquela mulher. O povo se voltou para aquela mulher e todo mundo ia lá para, ora por mim. Irmão, as atenções não estavam mais no púlpito, na palavra. As atenções era aquela mulher. E profeta, teve uma hora que caiu. E aquela mulher, ela entrou numa situação, o marido, porcalhão, não tomava banho. A filha doente, a casa largada. E aí o pastor ficou preocupado. E cada vez que ele trazia um pastor de fora, levava os pastores de fora para orar na casa dessa mulher, pastor Júlio. E aí chegava lá, pastor Marcos, e orava. Aí os pastores oravam, e ela ficava inerte, ficava assim olhando e nada. Aí teve um dia que foi esse pastor. E esse pastor chegou e foi lá orar, e enfim, e ele foi lá orar, ele nem estava querendo muito, mas ele foi orar, ele orou, a mulher ficou daquele jeito, ele saiu, e o pastor ficou insistindo, orando, como que não confia na oração que ele tinha feito, achou que ele não orou direito, e ficou orando, e aí o Espírito Santo deu discernimento de espírito para ele, caiu como uma bomba sobre ele, e ele pegou e foi lá naquela mulher e olhou, nunca foi Deus que te usou, nunca foi Deus que usou você, era o diabo usando a sua vida. Aquela mulher começou a chorar, e ali o que aconteceu? Ela confessou que tinha feito, eu queria tanto ser usada, e eu me vendi para o diabo, para revelar as pessoas. Mas aí ela pegou e sabe o que fez? O pastor orou por ela e falou, agora você tem que se consertar com Deus. E ela pegou, se humilhou, chorou. Quando ela começou a se humilhar, aquele marido piolento e sujo, sabe o que ele fez na hora? Ele é tipo como que se ele acordasse assim de um feitiço e foi tomar banho, na hora.
Foi tomar banho na hora. E o filho que estava todo ramelado, a filha era toda ramelada e enferma, ficou saudável na hora. E a glória de Deus tomou aquela casa. Quantos creem na manifestação do Espírito Santo, nada ficará oculto, nada ficará oculto. Toda obra de Satanás será aniquilada. Pastor Júlio conhece, pastor Jonas, amigo nosso, companheiro, já veio aqui muitos anos atrás no evento de casais. Tinha uma mulher que a casa dela fazia uma fila quilométrica. Eita! E entrava um, saia outro. Era só revelação, 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 o dia inteiro. O dia inteiro que Deus dava era revelação. E aí um pastor chamou o pastor Jonas, vamos lá, você vê, Deus usa a mulher tremenda, você vai ver. Ah, então vamos lá. Quando ele bateu na porta, o diabo falou na boca daquela pessoa que adivinhava. Ei, meu servo. E ele teve o discernimento de espírito, falou, servo teu não, eu era. Quando ele falou eu era, ela caiu endemoniada na hora e foi liberta. Receba, porque Deus está te dando o dom. Deus vai te dar o discernimento de espíritos. Não vai passar nada, nenhum engano, nenhuma mentira, nenhum mau caráter vai prevalecer, porque o poder de Deus é na igreja do Senhor. Emande cova sobre que me anda candarabaxéria. Derá sebenergue oforgue minança calabassúria. Aleluia, diga bem forte com a mão direita levantada. Diga, querido Deus, manifesta a revelação do teu Filho Jesus. Adore a Deus se você crê nesta revelação do Filho de Deus. O Espírito está aqui manifestando mistérios. O Espírito está aqui operando poderosamente e agindo. Receba maturidade, receba autoridade e receba as manifestações do Senhor. Glória a Deus. Tem momentos que até para orar por alguém tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Até para orar, por exemplo, isso aqui Deus me ensina muito com essa palavra. Em Lucas 13, do 10 ao 17, estava uma mulher encurvada. Quem olhasse para ela, problema de coluna. Problema de coluna que olhasse para ela. É uma doença física. Mas o que estava por detrás ali? Uma ação maligna, um espírito de enfermidade. Então aquela doença não era doença, era um espírito maligno oprimindo ela. Aí você chega e fala, Deus cura. Como que vai curar? Se você não está discernindo que aquilo não é uma doença, Deus vai tirando toda a enfermidade física, mas não é enfermidade física, é demônio. Então, eu não estou dizendo que toda enfermidade é demônio, claro que não, mas tem doenças que sim, são causadas por opressões demoníacas. O demônio se faz como um casulo na região do corpo da pessoa, através de uma opressão e causa essa doença. Aí você passa no médico, o médico não acha o que é, não sabe o que é, o demônio vai sair no raio-x? Escuta, olha que coisa tremenda, gente. Em Lucas 11:14... a Bíblia diz que tinha uma pessoa muda, mas ela não era muda. A Bíblia diz que tinha um espírito mudo. Jesus, quando repreende aquele espírito, a mudez saiu na hora. Então ele não era mudo, tinha um espírito que agia na mudez. Ok? Agora escute, por outro lado, isso aqui é importante. Uma conhecida da minha esposa tinha uma doença neurológica que afeta o cérebro. No caso, ela tinha ataque epilético. E aí os irmãos da igreja pensavam que era demônio. E aí, quando ela caía no ataque, dava esse problema nela no meio do culto, os irmãos achavam que era demônio. Sai. Sabe o que aconteceu? Várias vezes aconteceu isso, ela ficou constrangida. Ela pegou e saiu da igreja e foi para outra igreja. Porque foi constatado, não era estava no cérebro dela, era algo que estava em falta ali. E era comprovadamente, entende? Comprovado. E a pessoa teve que sair da igreja porque as pessoas não entenderam. Tinha manifestação, achava que era o demônio. Mas também existem ataques como esse que é demoníaco. Marcos capítulo 9. O filho, o pai, né, que tinha um filho, que o inimigo pegava ele e ele tinha esses ataques. Então, olha, tá vendo? Até para orar a gente tem que ter discernimento de espírito. Vocês estão recebendo com fé essa palavra, gente? Você vai começar a discernir as coisas como nunca antes. É Deus operando na sua vida, viu?
Isso vai funcionar nos negócios do teu trabalho, quando você faz. Deus não vai deixar você cair na lábia de pessoas falsas. Às vezes tem um funcionário endemoniado que está dando trabalho lá. Deus vai te fazer discernir esse negócio. Era baixúria. Glória a Deus. Vamos lá, encerrando. Através desse dom, podemos discernir que Espírito está atuando em certos ambientes e como vimos também em pessoas. Por exemplo, em ambientes. Ontem com os irmãos lá no Colina, eu tive uma experiência com esse dom. No começo do culto, eu disse para os irmãos, Deus me deu discernimento. Falei, há um mover profético aqui. Quem estava lá pode confirmar isso? Há um mover profético. Olha como que o inimigo trabalha sigilosamente, como diz aí, no sapatinho de veludo, algodão. Eu falei, há um mover profético. O que é o mover profético? Um trabalhar de profecia. Deus vai dar mensagens proféticas. E Deus tinha me dado discernimento que o ambiente naquela noite era profético. E ali no meio da pregação, no dom da palavra da ciência, do conhecimento, quando eu falei de uma palavra lá que Deus despertou, na hora, Deus me deu a palavra da ciência. E falou, tem uma pessoa que está com sono desregulado. Eu falei, a pessoa demorou alguns segundos para se manifestar, e ela não estava se manifestando. E por quê? E Deus me deu, isso acontece muito rápido, gente. E aí Deus me deu discernimento, que ela não estava querendo se manifestar, porque o Satanás jogou uma seta no coração dela para contrariar a palavra que eu tinha dito no começo, que era um culto profético. E aí eu peguei e falei, eu sei quem está me usando aqui. Não tenha timidez, não tenha vergonha, levanta a mão. A mulher não levantou a mão quando eu falei aquilo na hora? Por quê? Porque havia uma seta de Satanás no coração dela, no meio do culto. Veja, ela estava com problema, mas não queria se manifestar. É coisa séria? Por isso que eu digo que toda atenção num culto é pouco. Tem coisa que é natural, você vê as crianças, coisa natural, né, irmão? Também não espiritualize tudo. Mas estou dizendo que você tem que estar atento a todos os movimentos, as coisas espirituais são muito sérias. Por exemplo, oh meu Deus do céu, que coisa tremenda. Outra experiência aqui também, eu participei de um culto, onde estava tendo um movimento, assim, um mover tremendo de revelações. E a pessoa que estava na direção era de Deus, e Deus usa tremendamente. Só que todos que ele chamava, ninguém vinha para frente. Estava um negócio travado, não vinha. Ele falava, levanta a mão, não levantava. E aí sabe o que acontece? A liderança daquele lugar estava na carne. Tinha pecados ocultos que fazia com que havia uma legalidade e ali um espírito de incredulidade trabalhava no povo daquela igreja. E ali as revelações eram de Deus e as pessoas não conseguiam se manifestar. E aí depois acaba o culto, algumas vêm falar, ora por mim, mas por que você não se manifestou na hora que chamou? Você vê que coisa terrível, irmão? Então a gente tem que discernir o ambiente, tem lugar que você vai e você fala, opa, você tem que discernir qual é. Deus dá, esse dom também funciona dessa maneira, não é só discernir os espíritos atuando diretamente na pessoa, mas em ambientes, em lugares. Às vezes tem ambientes que você fala, opa, o céu está aberto, é Deus que está aqui nesse ambiente. Mas tem momento, lugares que eu já fui em um lugar, uma multidão de pessoas, e Deus me deu na hora o discernimento de espíritos. Aquela pessoa, ela me humilhou, porque quando eu olhei ele olhou para mim, Deus já me deu discernimento, porque o espírito que trabalhava naquela igreja, sabe qual que era? O espírito de Nimrod. Tudo gerava no homem, era tudo no homem. Então as pessoas que chegavam e enalteciam o homem ali, pronto, bum, o céu abria. Mas se você não enaltecesse ele, entende? Pronto, ali fechava. Eu fui num lugar tão longe, irmão, nem oferta ele me deu para mim vir embora. E foi longe, viu? E detalhe, estou falando sério. Ele não quis nem, ele não quis nem me atender. E aí eu falo, o que você fez, pastor? Falou coisa demais? Nada, eu só preguei Jesus, irmão. Só falei de Jesus. Só Jesus. Aí ele falou, pera lá, falou de Jesus aqui, vai tomar meu lugar? Ó. Isso, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pessoas falam, não, esse lugar aqui é meu. Esse cargo aqui é meu e ninguém pode... Opa, pera lá, Espírito de Nimrod, você está aí? Debaio, perácia, espera lá. Então espera lá, não, ninguém é substituível, bem. Não existe isso. Não existe isso. Se for uma direção de Deus, ok.
é uma injustiça do homem. Ok também, porque Deus vai trabalhar em quem foi injustiçado. Ou seja, ao favor de quem foi injustiçado. Mas tem que entender uma coisa, ninguém é insubstituível, não. E tudo centrado, tem que ser centrado em mim, tudo em mim. Para com isso aí. Isso aí tem coisa errada aí, tá certo? A centralidade do culto é Jesus. Agora vamos lá, encerrando de fato. Paulo, ele discerniu que estava influenciando, agindo em uma pessoa. Atos 14, 9. Olha que lindo, gente. Eu encerro aqui. Paulo está pregando em um culto como esse aqui. E quando ele está pregando, ele está olhando para a multidão. E quando ele olha para a multidão, veja o que aconteceu. E este ouviu falar Paulo, ou seja, o homem coxo, ouviu que Paulo estava pregando. E fixando nele os olhos, ou seja, o homem fixou os olhos nele. O Paulo, fixou os olhos nele. E vendo que tinha fé para ser curado. Como que Paulo vai saber que aquele homem tem fé para ser curado? Como que ele vai descobrir? Como que eu sei, olhando para a face de alguém, que essa pessoa tem fé para ser curado? Discernimento de espíritos. Às vezes você olha daqui, eu estou olhando aqui, eu olho, estou passando, pregando, às vezes o Espírito, eu prego meio olhando assim por cima, mas às vezes o Espírito me faz olhar na direção, aí quando eu olho na direção de alguém, porque tem entende? Aí Deus dá, às vezes você passa assim e dá um mistério, e aí veja só, isso pode acontecer um mistério ali, de Deus mostrar algo que está errado ou algo que está certo também, e aí você está pregando a palavra, o Espírito te mostra se ele está rejeitando a palavra ou não. O que está por detrás ali dele? E agora veja, Paulo pregando, e ele viu que o Espírito Santo estava só trabalhando naquele coração. O Espírito Santo só agindo naquele coração. Aquele coração sendo cheio da palavra. Aquele coração sendo tomado pela presença do Senhor. Aí sabe o que eu digo? O dom de discernir espíritos ali abriu uma porta para o sobrenatural. Porque quando Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, Paulo falou: põe-te sobre os teus pés e anda. Aleluia, recebe esta palavra profética. Deus está abrindo portas para o sobrenatural na sua vida. Louvado seja o Senhor. Deus está te dando graça para ter uma ligação com o trono, ser sensível à voz do Espírito de Deus. Pode haver momentos em que o Espírito não vai manifestar o dom. Tem momentos que ele não manifesta. Mas eu digo para os irmãos, diante da palavra de Deus, todos são discernidos e examinados. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra entre juntas e medula, vai na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diante da palavra de Deus, da ação do Espírito na palavra, não vai ter engano, não vai ter malignidade, não vai ter obras ocultas, porque Deus está revelando o coração de cada um, Deus está revelando as intenções de cada um, Deus está revelando os pensamentos de cada um. É por isso que quando o sacerdote entrava no santuário, o que ele fazia? Tinha que olhar para a bacia e lavar-se na bacia que era feita com espelho, porque a palavra revela o meu estado, a palavra revela o meu coração. E nesta noite receba o exame da palavra, receba o poder da palavra, porque Deus te levantou para agir no Espírito, para se mover no Espírito e para ser cheio do Espírito de Deus. As palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus.